batalha eram extremamente ágeis. Esse animal conseguia se mover com extrema agilidade. Foi muito interessante para mim poder examinar o interior do crânio com a ajuda do tomógrafo e ver o ouvido interno, responsável pelo centro de equilíbrio do deinônico. O objetivo era descobrir se esse animal possuía um senso de equilíbrio correspondente à estrutura de seu esqueleto. E a resposta foi positiva. A estrutura do ouvido interno comprovou a teoria de que eram animais muito ativos e muito ágeis. Ao analisar os canais do ouvido interno, a equipe de Whitmer faz uma surpreendente descoberta. Esses raptores podiam captar sons de baixa frequência. Quando fizemos a tomografia computadorizada do deinônico, detectamos grandes espaços ocos em volta do seu cérebro, na parte de trás do crânio. Que foi muito curioso, porque para que serviam esses grandes buracos dentro do crânio desse animal? Eram cabeças de vento, literalmente. A grande extensão do ouvido médio, que representa a porção interna do tímpano, determina os tipos de som que um animal pode ouvir. Isso significa que esse animal era mais sensível aos sons de baixa frequência. É possível que o deinônico e outros dinossauros predatórios, como o tiranossauro, que tinham grandes cavidades auditivas, captavam sons de baixa frequência para poder rastrear os movimentos de animais a grandes distâncias. Eles tinham como detectar animais fora da sua linha de visão e também fora do alcance de seu olfato. Tinham uma audição aguçada e sensibilidade a sons de baixa frequência. Agora, o que acabamos descobrindo com a ajuda do tomógrafo nos fornece uma visão única sobre a biologia e também sobre o possível comportamento predatório desses incríveis animais que eram os dinossauros. Por que um dinossauro pequeno como o raptor precisava captar sons de baixa frequência? A descoberta de outro dinossauro completa o quebra-cabeça e revela o ataque de um bando assassino pré-histórico. Nas montanhas áridas do estado de Montana, paleontólogos descobriram um campo de batalha de 115 milhões de anos. Os fósseis de 4 raptores esmagados por uma força desconhecida. Então, eles encontraram outra pista. Enquanto continuavam escavando, a poucos metros de distância dos raptores, os paleontólogos descobriram os restos de outro dinossauro. Dessa vez não era um raptor, mas um dinossauro herbívoro chamado Tenontossauro. Os tenontosauros eram grandes herbívoros, com mais de 2 metros de altura, e chegavam a pesar 1 tonelada, mais de 10 vezes o peso de um raptor. Haveria alguma ligação entre o tenontossauro e os raptores? Ou esse fóssil teria sido arrastado pelas águas da chuva? Podemos extrair muitas informações de um sítio paleontológico apenas analisando a geografia local. O tamanho, formato e até mesmo a configuração das rochas podem revelar muito. Podem nos revelar se os ossos foram cobertos por lama, areia ou cinzas. A disposição dos ossos indicam como os esqueletos foram parar no local. Foram levados pela chuva ou foram cobertos de areia com o tempo? No caso dos deinônicos e do tenontossauro, sabemos que eles não só foram levados pela chuva juntos, eles morreram juntos. Foi uma luta corpo a corpo. Mas haveria evidências de um ataque em bando? As escavações continuaram e os paleontólogos encontraram 12 dentes de raptores. Era uma pista reveladora. O tenontossauro foi devorado pela metade. Além dos dentes quebrados encontrados com os ossos do tenontossauro, outra forte evidência de que houve um ataque de raptores nesse local é o fato de seus esqueletos estarem completos. Metade do tenontossauro foi devorada, o que nos indica que os raptores atacaram o tenontossauro e também o devoraram. O tenontossauro foi atacado
Mas há raptores mortos por toda parte. Então, quem devorou o Tenontossauro? É um mistério interessante, porque temos 4 raptores mortos e um Tenontossauro devorado pela metade. Os raptores morreram lutando. Então, como poderiam devorar o inimigo se estavam mortos? A resposta é: eles morreram antes de devorarem o Tenontossauro. Uma análise detalhada revela cortes e feridas nos ossos do Tenontossauro, feitos pelos dentes dos raptores. Isso indica a ação de um bando maior. 4 morreram na batalha, mas outros sobreviveram para matar o Tenontossauro e devorá-lo. Assim, o mistério foi resolvido. 4 raptores foram mortos, mas eles faziam parte de um grupo maior. O resto do bando continuou o ataque até conseguir matar o Tenontossauro. Os raptores deixaram dentes na cena do crime e devoraram metade do Tenontossauro. Essa foi uma das descobertas mais fascinantes que já houve na América do Norte. Um bando de Deinônicos era uma força perigosa. Mas indícios mostram que esse Tenontossauro não era um animal indefeso. Sozinho, ele matou pelo menos 4 raptores. Eles andavam devagar, mas sabiam se defender. Contavam com o tamanho e andavam em bando para desencorajar os predadores. Sua força vinha da habilidade de andar em rebanho. Um rebanho de Tenontossauros era uma força poderosa. Podiam pisotear o inimigo até a morte. Para fortalecer ainda mais a estrutura do rebanho, o grupo era organizado em fileiras, uma tática militar utilizada até hoje. Quando os dinossauros andavam em rebanho, tudo era muito organizado. O rebanho era dividido em 3 grupos distintos. Temos o grupo A, que era composto pelos líderes. Ali poderia haver 1, 2, 3, até mesmo 4 adultos. Temos o grupo B, composto pela maioria do rebanho. São os adultos saudáveis, os jovens e também os filhotinhos estão no grupo B. Então, temos o grupo C. Os membros mais velhos do rebanho são os dinossauros que estão ou doentes, ou fracos, ou feridos. Ao se locomover, o rebanho obedece a uma ordem específica. O grupo B vai na frente, o grupo A no meio e o grupo C atrás. Desse modo, o grupo A está sempre seguro. Até mesmo hoje, animais de rebanho usam as mesmas táticas. Isso garante a sobrevivência da espécie. Sozinho ou em grupo, o ponto forte desse dinossauro era sua estrutura vigorosa. Mas apesar da surpreendente força, o Tenontossauro possuía 2 grandes fraquezas. Uma delas era o tamanho reduzido do cérebro. Uma comparação do tamanho do cérebro com o resto do corpo indica que esses dinossauros não eram inteligentes. Mas em uma briga, as aparências podem enganar. Os fósseis estraçalhados de 4 raptores provam que o Tenontossauro sabia se defender desses agressores. Uma análise da evidência fóssil sugere que os raptores foram esmagados por um grande peso. Se eles fossem, por um acaso, esmagados pelas patas de um Tenontossauro, seus corpos virariam panquecas, porque o peso concentrado na pequena área do pé seria fatal. Mas como os corpos estavam relativamente intactos, acredito que tenham sido esmagados pela cauda ou talvez tenham sucumbido sob o peso daquele animal. Como o Tenontossauro usaria o corpo para esmagar o inimigo durante uma luta? Para entender como esse massacre ocorreu, paleontólogos sugerem teorias de como os raptores atacaram o herbívoro. Eles poderiam perseguir o rebanho e esperar uma chance de atacar a presa mais fraca. Também poderiam dispersar o rebanho para agarrar o mais lento do bando. E poderiam perseguir a presa até ela cansar. Então um dos raptores pularia em cima da presa, seguido pelo resto do bando. Então mataria o Tenontossauro. Da mesma forma que os lobos, acredito que esses animais atacassem de diferentes direções. Aproveitariam para atacar no momento em que o Tenontossauro estivesse distraído.
O grande segredo era atacar, rasgar a pele e abrir o estômago da presa. Eles atacavam em bando até a presa ficar fraca e cair. E aí fariam um banquete.